Amém. Sim. Senhor, te agradecemos essa noite. Amém. Te agradecemos muito pela tua grande misericórdia. Obrigado. Nós, Senhor, nos lembramos das tuas misericórdias que sempre nos têm alcançado. É Também essa verdade. noite, possa nos alcançar com essa mão poderosa da tua Sim, misericórdia, nos tirando de toda situação sim. difícil, Senhor. Obrigado, Senhor. Te agradecemos, Senhor, Obrigado. porque nós estamos aqui invocando Amém. o teu nome, chamando a ti, porque precisamos de ti, Amém. Senhor. Somos dependentes de Amém. ti, Senhor. Dependente Sim. da tua palavra, dependente, Senhor, do teu espírito, do teu guiar, do teu falar, Amém. Senhor, para nós, que possa nos consolar, possa nos alimentar, possa nos edificar juntos com os irmãos, Senhor, e fazer com que nós possamos andar nessa harmonia que só o Espírito Santo tem. Obrigado, Pai amado, por esse momento. Senhor Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Então, vamos retornar ao nosso estudo de Apocalipse, né? Nós, na última reunião, fizemos uma abordagem esclarecendo o capítulo 25 de Mateus, versículos 31 ao 46, onde nós trouxemos mais informações a respeito de quem são as ovelhas e os cabritos e como eles vão se estender durante o reino milenial. E para isso, nós abordamos o capítulo 14, que os irmãos podem lembrar, que o contexto é do versículo 1 até o versículo 16, nós podemos dizer que é o cenário onde Israel é cercada para ser eliminada pelos reinos do norte, que vai falar no capítulo 16 de Apocalipse, e que de algum outro aspecto é mencionado no capítulo 19, quando o Senhor, como o cavaleiro branco, com seus jinetes, ou com seu exército, desce para exterminar o lagar de Deus, ou para pisar o lagar de Deus. E nós lembramos que o capítulo 14 de Zacarias é extraordinário. E vamos retomar de novo nossa reunião, lendo o capítulo 14 até o 16. E vou começar lendo, então, capítulo 14 de Zacarias. Vamos lá. Capítulo 14, versículo 1 adiante. E eu vou lendo. Eis que vem o dia do Senhor, e em que os teus despojos se repartirão no meio de ti. Porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. Vou fazer um parêntese. Precisamos nos localizar, irmãos. Esse capítulo de Zacarias é um capítulo profético que diz respeito à última trombeta e à última taça. A última trombeta que é a taça também. Quando nós lemos no capítulo 8 de Apocalipse, nós temos a seguinte expressão. Deixa eu ir lá, irmãos, só para contextualizar. Capítulo 8 de Apocalipse, nós temos um relato bem interessante. Perdão, capítulo. Não é o 8. Deixa eu ir lá. É o capítulo 11, irmãos. Capítulo 11, versículo 15. Essa é a última trombeta. Então, essa leitura de Zacarias precisa contextualizar com essa sétima trombeta. Capítulo 11, versículo 15. E diz assim: o sétimo anjo tocou a trombeta e houve nos céus grande voz dizendo: o que dizendo? O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e de seu Cristo. Então, se você volta de novo em Zacarias, olha que interessante, irmãos. Nós lemos o versículo 1 só. E versículo 2 diz que ajuntaria a todas as nações para a peleja contra Jerusalém. E nós precisamos lembrar que o capítulo 16, na quinta taça, cai uma estrela ao ponto de secar o rio Eufrates. Graça e paz, irmão Diego. Aí já está nosso irmão Diego. Interessante, porque, Diego, nós estamos fazendo uma contextualização do capítulo 14 de Zacarias. E é muito importante. Espera um pouquinho. Está um barulho aqui para fechar a porta ali. Tá bom. Capítulo 14, Diego, nós estamos contextualizando, né? Então, o que acontece? No versículo 2, disse que ele ajuntaria a todas as nações para a peleja contra Jerusalém.
quando nós trazemos esse capítulo 14 como algo profético para o futuro, dizemos assim, diz respeito à última trombeta e à última taça. Lá, os reinos do mundo se tornaram de nosso Senhor. Mas quando você vai na taça, na última taça, ou no capítulo 19, o que você tem como relato? Tem como relato o pisar do lagar de Deus. Dizemos assim, por que o reino do mundo se tornaram de nosso Senhor? Porque no capítulo 14, versículo 2, disse que ele ajuntaria as nações contra Jerusalém. Agora, continua lendo o versículo 2. E a cidade será tomada, olha só, irmãos, as caças serão saqueadas e as mulheres forçadas. Metade da cidade sairá para o cativeiro. Mas o restante do povo não será expulso da cidade. Bom, quando você continua lendo, irmãos, esse que é interessante, porque ele está dizendo algo que vai acontecer. Olha só, no versículo 3. Então sairá o Senhor e pelejará contra essas nações, como pelejou no dia da batalha. Então, se você traz a última taça, você vê o pisar do lagar de Deus. Se você traz a última trombeta, os reinos do mundo se tornaram de nosso Senhor e desceu Cristo. Agora, lê comigo de novo o capítulo 11 de Apocalipse, por favor. Vamos lá, irmãos. Capítulo 11 de Apocalipse, versículo 15 de novo. Olha que lindo. E disse assim, o sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grande voz dizendo, o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e desceu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos que se encontram sentados no trono, no seu trono, que é no céu, diante de Deus, postraram-se sobre seu rosto e adoraram a Deus. Por quê? Dizendo, graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que eras, porque assumiste teu grande poder e passaste a reinar. Qual que é o contexto, irmão? O contexto é o que estava acontecendo lá. A cidade estava cercada por aquelas nações. E ali no capítulo 16, olha, não pega aqui, vamos no capítulo 16, devagar para nós não perdermos a linha. Capítulo 16, olha só, irmãos. A quinta praga, que seria a sexta praga, que seria a sexta taça, diz assim: e derramou o cesto, a sua taça, sobre o grande rio Eufrates, cujas águas se secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do lado do nascente do sol. Ó, tá vendo o que é? Então vi sair da boca do dragão e da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, que se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de quê, irmãos? De ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Olha só, irmão, versículo 16. Versículo 15. Aqui o 15 está fazendo, como disse assim, uma exclamação do escritor. Mas vamos partir direto para o 16. Então, os ajuntaram. Quem são os que ajuntaram? São esses espíritos imundos que saíram da boca do dragão, da boca do anticristo e a boca do falso profeta. E para enganar aos reinos ou as nações, especificamente o reino do norte, para se ajuntarem, versículo 16, em um lugar que em hebraico se chama Armagedão. Tá vendo? Ou seja, nós precisamos contextualizar o capítulo 14. O capítulo 14 de Zacarias é extraordinário, porque até o versículo 3, eu não vou ainda a Zacarias, estou só falando para vocês. Até o versículo 3, você tem que o Senhor vem na sua glória e ele assume o reino.
Mas o que ele leu antes? O que foi lido no versículo 2? O versículo 2 disse que ajuntaria, o próprio Senhor ajuntaria as nações para a peleja contra Jerusalém. Porque, irmãos, nós precisamos perceber que Deus está fazendo um juízo em Israel. Israel está dividida. Tem uma parte chamada de remanescente, que nós já falamos, que são aqueles que são os que seguem ao Cordeiro. Em Israel, tem pessoas que não seguiram o anticristo, que seguiram o conselho do Senhor no capítulo 24, que foi dito para esse remanescente. Quando veres o abominável que o profeta Daniel falou, ele não disse para eles ficar acomodados em Jerusalém. Não, fujam. Fujam e não voltem para casa para pegar nada. Fujam. O remanescente é aquele que está seguindo ao Cordeiro por onde quer que vá. São 144 mil que o capítulo 7 menciona, que são selados na sua fronte, que tem o nome dele e de seu pai. São aqueles que não foram atingidos por nenhuma das catástrofes que vieram, o juízo de Deus no dia da vingança. Foram protegidos. Agora, irmãos, nós estamos no momento da última trombeta. O juízo de Deus já aconteceram. O juízo final, vamos dizer assim, na última trombeta, o que é o juízo final? O que vai dar culminação a esse desenvolvimento do dia da vingança que vem já na sequência de 3 anos e meio. Pensa comigo, irmão. Nós dissemos e deixamos bem claro, vou repetir para ajudar os irmãos, em que sentido? Que a grande tribulação começa com o aparecimento daquele iníquo e dura 3 anos e meio. E que, simultaneamente, quando vier a grande tribulação, que vai ser, vamos dizer assim, o protagonista, o anticristo, o abominável, que vai perseguir tanto crentes, tantas pessoas de Deus, como aqueles que não se sometem a seu governo, ele vai fazer isso por 3 anos e meio. E isso aí é chamado a grande tribulação. Mas, simultaneamente, a grande tribulação, que dura 3 anos e meio, também tem um desenvolvimento do dia da vingança. Lembra, Diego? Como mais era chamado o dia da vingança, Diego? Você lembra ou não? Não tô lembrando agora. O dia do Senhor. Amém, amém. O dia do Senhor não é o dia só quando ele vem. O dia do Senhor é o dia da vingança. É a mesma expressão. E a duração desse período é 3 anos e meio. Que está resumindo num versículo que eu vou pedir para você ler. Por favor, lê para mim. Mateus 24, versículo 29. Amém. 19. Capítulo 24, versículo 29. 29. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, se oscurecerá el sol y no brillará más la luna. Las estrellas caerán del cielo y los cuerpos celestes serán sacudidos. Muito bem. Obrigado. Muito obrigado. Amém. Esse versículo, o Diego, é um resumo do que vai acontecer durante 3 anos e meio. Porque o versículo 30, ele disse, e viu-se um sinal no céu, e o Filho do Homem vindo na sua glória. Então, o desenvolvimento de tudo que vai acontecer como o dia da vingança, nós podemos resumir nesse versículo e também no 6º selo. Lembra disso ou não? Nós já falamos, né? Mas é bom repetir, não é? O 6º selo, Diego, e aqui é muito interessante, capítulo 6, versículo 12, diz assim: E vi quando o Cordeiro abriu o 6º selo, e sobrevieram a mesma expressão do versículo 29.
um grande terremoto, o sol se tornou negro como um saco de crina, a lua toda como sangue, e as estrelas dos céus caíram pela terra, como a figueira quando avalada por um vento forte cai seus figos verdes. E o céu, o que aconteceu? Se recolheu como um pergaminho quando é enrolado. Então, os montes e ilhas foram movidos de seu lugar. Agora, tudo isso que nós lemos aqui no sexto selo é um resumo do que vai acontecer no desdobramento dos 3 anos e meio. Podemos dizer agora categoricamente e afirmar que são as 7 taças, as 7 trombetas, que são as 7 taças. Não são 7 taças e depois vem 7 trombetas. Não, irmãos. As 7 trombetas são as 7 taças. Então, o que estou trazendo com isso? Porque qual é o ápice do juízo? Qual é o momento final do juízo? É a última trombeta, que é a última taça. A última trombeta que nós já limos, capítulo 11, versículo 15 na diante, mostrava que o reino desse mundo se tornaram de nosso Senhor e de seu Cristo. E aí os 4, as criaturas, os seres viventes, o que fizeram? Adoraram a Deus e louvaram ao Senhor, porque agora os reinos desse mundo se tornaram de nosso Deus. E agora ele vai reinar. Mas o outro lado disso, qual é? O juízo de Deus sobre aquele lugar, Armagedão. Você percebe, irmão, como que é interessante a última trombeta? A última trombeta te mostra um lado, mas a última taça, que é a 7ª taça, te mostra outro lado. O que está acontecendo com os ímpios. Porque simultaneamente, quando o Senhor vem, quando ele vem nas nuvens, que todos os olhos os verão, o que vai acontecer na Armagedão, Diego? A vinda do Senhor. Isso, a vinda mas o que vai acontecer quando ele está vindo em Armagedão? E nós lemos no capítulo 14 de Zacarias. E eu vou ler para você. E vai Capítulo trazer 14. Isso. Queimei com eles. Não, a pergunta é o que vai acontecer quando o Senhor Jesus vem em Armagedão? Esse é o capítulo 19, né? O que vai acontecer? Eu vou ler a partir de Zacarias, só para mostrar outro lado, tá? Depois nós voltamos de novo. Zacarias 14, porque, versículo 2, eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. E a pergunta que faço para Diego, aonde que Deus juntaria a essas nações para a peleja contra Jerusalém? no Monte Sião? Em Armagedão, que nós limos. Armagedão é aquele lugar onde se juntam as nações para ser destruídas por Senhor, quando ele vem em Sião. Agora sim, quando ele vem em Sião, ele vem para salvar, que nós limos aqui, ó, versículo 3 de Zacarias agora. É verdade, é verdade. Agora é que eu confundi um pouquinho aqui. Não, tá certo. Mas você vê como que é. Ele vai juntar aquelas nações para a peleja e descreve algo muito terrível. No versículo 2 de Zacarias, mostra que como que vai ser essa peleja? A cidade será tomada, olha só, as casas serão saqueadas, as mulheres forçadas, a metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não sairá, não será expulso da cidade. Naquele dia, aí, estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que é o Monte de Sião também. Então, você vê, a última trombeta te mostra esse lado, Senhor vindo na sua glória, pisando no Monte das Oliveiras. Ou pode te mostrar, como Zacarias 1 não diz que, Apocalipse 14, versículo 1, não diz que é o Monte das Oliveiras. Você lembra, Sião, que monte que era lá? Você lembra, Diego, que monte era? Já falei tudo, né?
Que monte que Amén. era? Monte Diego. Monte Diego. Monte Sião. Aqui te mostra que é o Monte das Oliveiras, certo? Sí. Mas no capítulo 14 de Apocalipse, versículo 1, diz que é o Monte Sião. E ali estará junto com ele, o Cordeiro estará junto com os 144 mil. Que seria a mesma coisa que aqui. Versículo 4 do capítulo 14 de Zacarias. Naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de frente de Jerusalém, que está para o oriente, ao monte, e o Monte das Oliveiras se estendeu pelo meio, para o oriente e para o ocidente. E haverá um vale muito grande, a metade do monte se apartará para o norte e outra metade para o sul. E aqui, irmãos, é importante, você tem que ler bastante para estar entendendo isso aqui. Porque isso que está relatando aqui não te mostra em Apocalipse 19. O único que nós temos Apocalipse 19, que é muito forte, aliás, é que o Senhor está vindo, do versículo 11 em adiante, que ele está vindo com seus cavaleiros. E que quando ele vem com seus cavaleiros, o que ele faz? Sai uma espada afiada para ferir as nações. E destrói todos os homens. E o anjo que está no meio do sol fala para as aves: vinde das aves de todo quanto canto da terra. Venham e fartem-se de carnes de poderosos, de ricos. E mostra toda essa lista de pessoas que vão morrer lá. Agora eu pergunto para Diego: quem são as duas pessoas que não vão morrer ali? Lembra, Diego? As duas testemunhas. Não, Diego. As duas Peraí, testemunhas já peraí, peraí, morreram. peraí. Vou perguntar de novo. Vamos de novo. Ele está pisando o lagar, né? São todos inimigos. E tem dois maiores que são inimigos terríveis, que não vão morrer. Eles vão ser lançados vivos para onde? Quem O são Lago de eles? Fogo. Isso, mas quem são eles? Menciona. O diabo e o falso profeta. O anticristo e o falso profeta. E o diabo vai ser atado por 1000 anos. Vai ser amarrado por 1000 anos. Mas quando você lê no versículo 4, te mostra diferente. Isso que eu estou falando para você. Versículo 4 de Zacarias te mostra outro ponto de vista. Quando você vê no capítulo 16, que diz que ajuntou eles para Armagedão, você lê de uma maneira que, olha só que impressionante. Capítulo 16 nos limo, que é a última taça, né? Como diz na última taça? Ó, diz, e a grande cidade se dividiu em 3 partes. Mas quando você lê em Zacarias, capítulo 14, a cidade, o monte das oliveiras se dividiu em quanto? Em 2. É o mesmo episódio, mas está mostrando outro lado. Olha como que tem que prestar atenção. Por isso que você lê, tem que associar as coisas. É o mesmo evento, só que te mostra diferentes ângulos. Qual que é o evento que nós estamos descrevendo? A vinda do Senhor para destruir os que se ajuntaram na Armagedão. Então, no versículo 4, te mostra outro lado. Te mostra que essas nações entraram em Jerusalém. E que fizeram no versículo 4? Pode ler, Diego. Zacarias 14, 4. Peraí, só um pouquinho. Tá. En aquel día pondrá el Señor sus pies en el monte de los olivos, que se encuentra al este de Jerusalén, y el monte de los olivos se partirá en dos, de este al oeste, y formará un gran valle, con una mitad del monte desplazándose al norte y la otra mitad al sur. Muito bom. Aí você vê Es el que 4. o livro. Esse é o 4. Só o 4. Mas o 2
que nós lemos no versículo 2 ali, mostra que essas nações entraram em Jerusalém. Olha só. E ajuntará as nações para a peleja em Jerusalém. E a Sí, cidade será tomada, ele diz. Você vê como que ele te mostra esse lado que lá no capítulo 19 não mostrou. Nem no capítulo 16 também não. Diz que as casas serão tomadas, as mulheres serão forçadas e a metade da cidade, a metade das cidades irá para o cativeiro, mas o restante do povo não será expulso da cidade. E aí, no versículo 4, você lê que o Senhor está vindo, porque coloca seus pés. Essa é a vinda dele. E aí nós falamos que vem com os seus santos, não é? E agora, olha o versículo 9. Pode ler o versículo 9 para mim, por favor. ¿de Zacarías? Sim, capítulo 14, 9. Está. El Señor reinará sobre toda la tierra. En aquel día el Señor será el único Dios, y su nombre será Aí, el único nombre. que dia seria esse? Aquele dia. En el Está día del vendo que Señor va a impressionante? ser, Não? Quando amén. quando ele vem, Diego, Sí, esse é o dia. porque Então, acá o dice, por dia, ejemplo, empezando, el Señor reinará sobre toda la tierra, punto seguido. En aquel día dice, entonces va a ser en el día del Señor, que será isso, después de la gran tribulación. exatamente. Porque nós precisamos lembrar que, por um lado, o dia da vingança envolve 3 anos e meio, mas qual que é o ápice, ou vamos dizer assim, o último acontecimento desse dia da vingança que já vem desenrolando por 3 anos e meio? Como que ele vinha sendo desenrolado o juízo da parte de Deus sobre os ímpios? Através das trombetas que vinham sendo executadas, que seriam também as taças sendo derramadas. As trombetas, quando elas são tocadas, Diego, é uma maneira de te mostrar o que está acontecendo do juízo de Deus contra os ímpios. Mas quando a taça é derramada, não é outra coisa. É a mesma coisa do que a trombeta está falando, mas de diferente impacto. Está mostrando com mais força o juízo de Deus sobre os ímpios. Então, o desenrolar, Diego, de tudo isso dura quantos anos? 3 anos e meio. E qual seria o último acontecimento sobre os homens quando ele vem? É a última trombeta e a última taça. Por isso que você tem que entender que quando ele mostra que esse será um dia singular, que não será nem noite, nem dia, está explicando aqui em Zacarias. Nós estamos lendo isso aqui. Ó, será um dia, versículo 7. Mas será um dia singular conhecido do Senhor. Não será nem dia nem noite, mas haverá luz à tarde. Quando? Quando ele vem para destruir os homens. Por isso que é importante perceber, irmãos. Nós estamos falando do último acontecimento do que já o juízo vinha desenvolvendo. A última trombeta. E nós limos de um ponto de vista dos moradores do céu, como que eles reagem à última trombeta. Quando você lê ali no capítulo 11, versículo 15, você mostra que os reinos passaram a ser do Senhor. Mas não te mostra como. Te mostra esse ângulo. Mas quando você vai no capítulo 16, te mostra como. Ele vindo e pisando o lagar. Como te mostra no capítulo 19 também de Apocalipse. Então você tem que ir acompanhando os eventos de diferentes óticas. Apenas isso. Não são eventos diferentes, são iguais, mas em diferentes óticas. Qual que é a ótica que te mostra a trombeta? Do lado dos que estão morando no céu. Que mais? São aqueles que estão se regozijando porque o Senhor vem. Mas, Diego, quando você vai em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, como o apóstolo Paulo vê a última trombeta? Lembra, Diego? Sim. Aí ele mostra que ele vai descender, né, do céu com Sim. voz de mando, Isso. Que mais? com Os voz de mortos? arcanjo e trombeta de Isso. Deus.
Isso. E os E os mortos. mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Aí, você vê, é o mesmo acontecimento mostrado de outro ângulo. Nós falamos bastante que quando o Senhor vier, ele vem com quem? Com Vem todos com os os santos, não santos. vem? Aham. Isso. Mas aqui no capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, versículo 16, 17, te mostra como esses santos vão vir. Vamos ler de novo? Vamos lá. Amém. Olha que interessante, não é? Muito interessante. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Olha que diz. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem e ouvida em voz do arcanjo, ao ressoar da trombeta, olha que diz, descerá do céu. Que dia seria esse descer do céu? Somente no soar da última trombeta. Quando ele vier, o que vai acontecer? Quando ele saiu do seu trono, está vindo para a terra. O que vai acontecer simultaneamente, Diego? Olha só o que vai dizer aqui. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, ou seja, os que sobreviveram a essa grande tribulação e a esse dia da vingança, esses Seremos irmãos, arrebatados. seremos arrebatados juntamente com, olha só, ao Nossa. encontro do Senhor nas nuvens. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Te pergunto, Diego, no céu? Para sempre com Ele? Amém. Não, pergunto para você. Vai ser no céu? Sim, nas Ali está nuvens. falando que não. O relato é o encontro nas nuvens. Mas estar para sempre com o Senhor é no céu, é nas nuvens? Vamos estar lá para sempre, lá no céu com Ele? Ou onde que nós vamos estar para sempre com Ele? Sim. Isso, no reino. Mas como que explica o reino? Como que você vai explicar? Porque o Senhor está vindo com os seus santos. Agora ele desce junto. Ele está vindo das nuvens, não está? Ele vem de seu trono primeiro. Imagina isso, é sequencial. Ele está vindo até as nuvens. O que acontece aqui? Se encontra com eles nas nuvens. E depois que se encontra com ele nas nuvens, tem uma expressão que diz: estaremos para sempre com o Senhor. Mas o que acontece? Eles descem junto. Para onde que descem junto? Não é uma boa pergunta? Boa pergunta. Para pisar em primeiro lugar o quê? O lagar de Lagar de Deus. Deus. Isso. Por isso que nós falamos no capítulo 19, e vamos lá de novo. Ele é apresentado de outra maneira. De que maneira é apresentado o capítulo 19 para a vinda do Senhor com os santos? Como um cavaleiro montando cavalo branco, com seus cavaleiros também montados em cavalos brancos, com vestiduras brancas. Ó, vamos lá, capítulo 19 de Apocalipse. Olha que lindo isso aqui. Versículo 11 disse: E vi o céu aberto. Ó, e eis o cavalo branco, e seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, julga e peleja com justiça. João está vendo o céu aberto. Olha só. Os seus olhos, ele começa a descrever: seus olhos são chama de fogo. Na sua cabeça há muitas diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com manto de tinto de sangue. E seu nome se chama o Verbo de Deus. E os aqui, e seguiam os exércitos que há no céu. Aqui, irmãos, é um problema que os irmãos não conseguem ver. Bah, se está falando que é um exército do céu, por que você está falando que são santos? Porque, irmão, nós agora somos celestiais a partir desse momento. A nossa constituição, depois da ressurreição, o incorruptível se revestirá de quê, Diego?
de e incorruptibilidade. Aleluia! Seremos Amém. igual a quem, irmão? A Cristo? Aleluia! Tá vendo? Por isso que o exército que é celestial. Porque nesse momento, quando a trombeta soa, ao soar da última trombeta, o Senhor vai descendo para o juízo de Deus. Mas na metade do caminho, vamos falar assim para você entender, você vai encontrar com quem? Né, Diego? Oi, não entendi, irmão, não entendi. Peraí. Não, ele está vindo, né, Diego? Está vindo. Sim, sim. Ele está vindo para o juízo de Deus. Tá, imagina lá embaixo, está tudo lá para destruir Jerusalém. Ele está vindo. Vai ser um Mas na caos ali. metade do... Isso. Mas na metade do caminho, quem que encontra ele? Na metade do caminho vai encontrar quem, Diego? Aqueles que ressuscitaram dos mortos, Diego. Tá vendo? Então, o Senhor vem para pisar o lagar de Deus. Mas, por isso que a descrição bíblica ali mostra primeiro ele. Ele vê o céu aberto e vê aquele ginete, vê aquele cavaleiro, o verbo de Deus, que peleja com justiça. E depois menciona e que seguiam os exércitos do céu. Porque agora que estamos no céu para sempre com ele, ou seja, nas nuvens, o propósito dele descer é executar o juízo agora sobre os ímpios, aqueles que estão adorando a besta, que estão seguindo a besta, que têm a marca da besta, vão ser destruídos em Armagedão, quando o Senhor vier. Tá vendo? Isso aqui é só para você se localizar, é a mesma coisa. Mostramos um lado, que é o lado da trombeta. Mas quando você vai no capítulo 16, que é o mesmo acontecimento, vamos lá. Capítulo 16, mesmo acontecimento. Está acompanhando, Carlos? O mesmo acontecimento. Vamos lá. Capítulo 16, a sétima praga. Então derramou o sétimo anjo sua taça pelo ar, e saiu grandes vozes do santuário, do lado do trono, dizendo: feito está. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, e ocorreu grande terremoto, como nunca houve igual. Desde que a gente sobre a terra, tal foi o terremoto forte e grande. E a grande cidade se dividiu em 3 partes. E caíram as cidades das nações. Olha só. E lembrou-se Deus da grande Babilônia para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. E todas as ilhas fugiram, e os montes não foram achados. Olha só o que é esse juízo, meu irmão. Também dessavou do céu sobre os homens grande saraivada, com pedras que pesavam cerca de 1 talento. E por causa do flagelo da chuva das pedras, os homens blasfemaram de Deus, porque seu flagelo era sobremodo grande. Que praga é essa, irmão? A sétima. O que significa isso? É o juízo de aquele desenvolvimento que vinha sendo traçado durante 3 anos e meio. Agora chegou a sua ápice. Destruição dos homens em Armagedão. E seus pés vão estar onde quando ele desce? Irmão Diego, hoje você é o favorito. Monte. No Monte das Oliveiras. E Pera aí, outro irmão, monte, como era chamado? pode continuar aí. Eu tô ouvindo aqui que eu vou dirigir agora um pouquinho. Tá bom, então. Tá bom, não te pergunto, porque senão não vai conseguir aí. Vai que. Tá bom. Beleza. Mas tô acompanhando Aqui nós aqui, tô estamos falando acompanhando aqui. que. Tá bom. O Monte Sião. Seus pés estarão no Monte Sião. No Monte das Oliveiras. Tá ótimo? Vamos agora no capítulo 14. Vamos lá. Capítulo 14. Deixamos bem claro agora que é o mesmo acontecimento do que o 14 está falando. Zacarias 14. O que diz Zacarias 14, irmãos? E isso aqui é muito importante. Então sairá o Senhor e pelejará contra essas nações, como pelejou
no dia da batalha. Tá vendo que impressionante? Como que é destruído aqueles homens? Uma espada que sai da sua boca e destrói os homens que estão ali. E ele mesmo, pessoalmente, pisa o lagar da ira de Deus, do Deus Todo-Poderoso. É a mesma coisa que está falando aqui. E pelejará contra essas nações, como pelejou no dia da batalha. Isso, irmãos, vamos dizer assim, nesse momento, destrói todos os ímpios que estão ali, que vieram contra Jerusalém. Mas, agora nós retomamos o que nós falamos, dizemos na reunião anterior que tinha nações que não foram a pelejar. Ou, vamos dizer assim, o restante das nações que subiram a pelejar, eles não foram, ficaram. Por isso, eles não são destruídos. Eles vão se apresentar diante desse rei que vem, se senta no trono, e vão ser separados agora. Como que vai ser a separação? Por um lado, vai ter o quê? As ovelhas. E por outro, os cabritos. Olha o versículo 16, o que vai acontecer? Versículo 16 do capítulo 14, Zacarias. Olha o que diz. E todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém, ó, todos os que restarem são da mesma nação, mas os que restarem, que não subiram para pelejar o restante dessas nações, que diz, subirão ano a ano para adorar o rei e o Senhor dos exércitos para celebrar festa dos tabernáculos. E aqui, irmãos, o irmão Mauri, ele fez a pergunta no finalzinho da reunião, os irmãos lembram? Qual foi a pergunta do irmão Mauri? E ele falou assim, irmão Vitor, o que significa esse tabernáculo? Então, para essa festa do tabernáculo, nós precisamos contextualizar e lembrar. Não sei se os irmãos vão lembrar, mas vamos lá. Levíticos, capítulo 23, do versículo 33 ao 43. Então, é Levíticos 23, 33 ao 43. E diz assim, eu estou indo aqui, Levíticos 23, 33 ao 43. E diz assim, e disse mais o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel, dizendo, aos 15 dias desse mês sétimo será a festa dos tabernáculos, ao Senhor por 7 dias. Quanto que durava esses dias de festa? 7 dias. A gente está acostumado, vamos a uma festa, é máximo umas 4, 5 horas, depois acaba tudo, né? Em Jerusalém, há 7 dias essas festas, viu, irmão? Então, a festa dos tabernáculos durava quanto tempo? 7 dias, tá bom? O primeiro dia haverá santa convocação. Em nenhuma obra servil fareis. 7 dias oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. O dia 8º tereis santa convocação e oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. E reunião solene. Nenhuma obra servil fareis. Olha só que impressionante, irmãos. São estas as festas fixas do Senhor que proclamareis para santas convocações para oferecer ao Senhor oferta queimada do holocausto e oferta de manjares, sacrifício e libação, cada qual a seu dia próprio. Além dos sábados do Senhor e de vossas dádivas e de todas vossas votos e de todas vossas ofertas voluntárias que dareis ao Senhor. Porém, o 15 dia do mês sétimo, quando tiveres recolhido os produtos da terra, celebrareis festa do Senhor por 7 dias. O primeiro dia também é o 8º, e haverá descanso solene. No primeiro dia tomareis para vós outros frutos das árvores formosas, ramos de palmeiras, ramos de árvores frondosas, salgueiros de ribeiros, e por 7 dias vos
alegrareis perante o Senhor vosso Deus. Celebrareis esta como festa ao Senhor, por 7 dias cada ano, e estatuto perpétuo pelas vossas gerações, no mês 7º a celebrareis. 7 dias habitareis em tendas de ramos, todos os naturais de Israel habitarão em tendas, para que saibam as vossas gerações o que eu fiz habitar aos filhos de Israel em tendas quando os tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Olha, irmãos, que impressionante. Nós resgatamos nessa leitura o estabelecimento do tabernáculo para Israel. E o que significava para eles? Era uma festa solene ao Senhor. E isso aqui tinha que acompanhar a alegria. Alegria, porque, em primeiro lugar, irmãos, podemos dizer assim, como que Deus tem abençoado Israel. Eles tinham que lembrar, e eles tinham que fazer aquelas colheitas deles, depois das colheitas, do que eles receberam da terra, o que Deus tinha dado a eles. Eles tinham que fazer 7 dias de festa. Mas tinha também outro lado da lembrança dessa festa do tabernáculo. Eles tinham que, durante esses 7 dias, quando ia a Jerusalém, fazer tendas assim, bem frágeis. Aqui descreve que essas tendas que eles faziam para estar esses 7 dias ali, era uma lembrança do que Deus fez quando fez habitar eles em 40 anos no deserto, irmãos. E como Deus sustentou a eles. Por um lado, você tem a fragilidade do que significava estar na dependência total de Deus. Quando nós fazemos lembrar, lembre só, irmão, saíram do Egito do cativeiro e foram para a terra que Deus prometeu. Mas por causa do pecado de Israel, eles ficaram quanto tempo lá no deserto? 40 anos. Durante esses 40 anos, eles não podiam fazer nada. Eu pergunto para vocês, o que uma pessoa vai fazer no deserto, irmão? Tem alguma coisa para fazer? Nada. Isso era depender pura e exclusivamente de Deus. O sustento vinha de Deus. Olha o que significava aquela festa. Eles tinham que lembrar essas coisas. 7 dias estar nessas tendas frágeis, porque Deus é que cuidava deles. E uma coisa que me fiquei impressionado na lembrança, quando eles habitavam no deserto, todos eles, suas tendas, tinham que olhar para o centro. Eles faziam ao redor do tabernáculo suas tendas. E todas as tendas dos israelitas tinham que olhar para o tabernáculo, dando as costas ao inimigo. Ou seja, eles estavam no deserto onde não tinha água, estavam no deserto onde não tinha comida, e estavam vulneráveis para ser eliminados a qualquer momento. Isso, irmãos, chama-se dependência de Deus. Como nós precisamos lembrar, irmãos, quanto nós precisamos depender do Senhor em todas as coisas. Muitas vezes, irmãos, temos sentimento como que por nosso próprio braço forte conseguimos as coisas, e que nós temos tudo que não, porque nós, por nosso próprio esforço, conseguimos as coisas. Mas quando você traz essa figura do tabernáculo e da festa do tabernáculo, nós precisamos lembrar, lá no Antigo Testamento, o que Deus fez com Israel, o que significava aquilo, e como que é importante, irmãos, lembrar o que Deus faz na vida da gente. Irmão, se não tem uma coisa mais humilhante para um homem que tem saúde, que tem força, é ele não poder fazer nada. E não prover seu próprio alimento. E depender dos outros. Todos os que estavam lá tinham que depender. Quem que provia o maná todos os dias? De onde que saía a água para aquela multidão viver, irmão? Você está vendo o que estou falando para vocês? Então, isso, irmãos, não precisa falar com o nosso coração. Por um lado, nós temos essa figura do Antigo Testamento em que mostramos categoricamente que quando eles colhiam, já agora não estavam mais no deserto, mas quando estavam colhendo,
Quem que deu essa multiplicação do fruto da terra? De onde que vinha? Era de Deus, irmão. Por que que eles conseguiram colher aquilo que eles semearam? Eles fizeram alguma coisa para que aquelas plantas, aquelas coisas que eles semearam dê fruto? Não. Então, quando eles colhiam, depois da colheita, eles tinham que celebrar festa. Porque para mostrar que Deus, o seu sustentor, o seu provedor, não é a tua capacidade, é o que Deus faz, irmão. E hoje nós estamos lembrando com o irmão Ronilson um versículo que um homem pediu para que intervisse com ele a respeito do irmão que reparta a herança com ele. E a resposta do Senhor fala assim: que me constituiu repartidor entre os homens? E ainda ele fez uma exortação, irmão, que o sustento, vamos falar assim, a expressão que usa lá, disse, não é pela abundância dos bens que ele tem, que ali lembrou, a vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui. Olha só, irmãos. Como que alguém pode se enganar porque tem propriedade, tem isso, tem aquilo, ele é alguma coisa? Ou tem capacidade por si mesmo? E digo mais, aí deu um exemplo de um homem rico, que ele plantou em fartura e ele viu seus campos já para colheita e falou assim, o que eu vou fazer, gente? Os meus campos deram abundância, mas meus celeiros são pequenos. Se eu colher tudo que tem ali no campo e colocar meu celeiro, não vai entrar de tanta produção que deu. Aí ele fala assim, eu sei o que eu vou fazer. Reconstruir o celeiro, farei maiores e vou colocar tudo que eu colheu, vou colher tudo que os campos deram. Vou estocar e vou falar assim para minha alma, alma minha, tem fartura para muitos anos, descansa, regala-te. Mas a voz divina falou assim, a voz de Deus falou assim, tolo. Outra expressão fala louco. Irmãos, esse mundo valoriza muitos empreendimentos, vamos falar assim, né? Um homem que tem capacidade de multiplicar seu dinheiro, ser uma pessoa de sucesso, é aplaudido no meio, é chamado para dar palestras, ensinar grandes homens para multiplicar seu dinheiro. Mas o Senhor falou para aquele homem, tolo, louco, hoje e nesta noite pedirão a tua alma, e tudo que tens multiplicado, o que você tem ali estocado, para quem será? Assim é o homem, olha, irmãos, assim é o homem que é pobre para a coisa de Deus, vamos falar assim, não semeia para as coisas do reino. Ele vive uma vida para si mesmo. Ele lembrou, ele tesoura para si mesmo riqueza, mas é pobre para com Deus. Isso nos fez lembrar outra experiência que o Senhor relata, que não é uma parábola. Para mim, era do homem rico e o Lázaro. O Lázaro, que era um mendigo, ficava à porta daquele rico para ver se ele pegava as migalhas que sobrava da mesa do rico. Então, tinha um rico que fazia festa e banquete e vivia regaladamente, como aquele homem que falou, vou viver regaladamente. E fazia festas e tudo mais. Ao tempo, Lázaro morreu e foi levado ao seio de Abraão para ser consolado. E ao tempo também, aquele homem rico morreu. Irmãos, isso nos lembra que você pode ter o dinheiro que você tiver, a morte vai te alcançar do mesmo jeito. Não tem riqueza que vai te poupar a vida. Pode ser o homem mais rico do mundo. Mesmo assim, a pessoa vai morrer. E esse rico morreu e foi para onde? Foi para um lugar de tormento. Mas quando ele chegou lá, irmão, era tarde demais. Para nós hoje, irmãos, a exortação é categórica. Vamos aproveitar o tempo que o Senhor nos dá hoje para viver para Deus. Vamos semear para esse reino que há de vir. Esse reino que se há de manifestar.
Irmãos, hoje é o tempo que nós temos, esse tempo de aproveitarmos e valorizarmos o que Deus fez. Assim como eles celebravam 7 dias de festas, alegrando-se na presença do Senhor, vamos aproveitar o tempo para viver alegremente, irmãos, na presença do Senhor, valorizando o que Deus nos deu. Um dia que você foi, Diego, já foi embora. Não tem como recuperar mais. Mas o dia bem aproveitado é quando nós estamos na presença do Senhor. Quando estamos buscando sua vontade. Quando estamos semeados para o reino. Esse reino que há de se manifestar categoricamente, nós estamos vendo isso, irmão. Eu quero parar com essa palavra, porque não deu novamente para entrar no capítulo 21 de Apocalipse, né? Mas vamos continuar na próxima reunião, se o Senhor permitir. Que o Senhor fale ao nosso coração e que o Senhor possa nos levar a ter experiência com Ele, que nos faça prosseguir firmes, olhando para esse autor e consumador da nossa fé, que em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia. Pelo contrário, ele alegremente tomou o apróprio da cruz, como diz Isaías, por suas pisadas, por suas feridas, fomos nós curados. Então, ele estava olhando o que ia acontecer. Como nós, hoje, o Senhor nos abriu as Escrituras para nos mostrar o último momento do que significa a vinda do Senhor. Aquela vinda gloriosa para aqueles que estão na fé. Mas é uma vinda terrível. Dia de juízo, de vingança para aqueles que são ímpios. Esses vão ser pegos de surpresa, como um ladrão quando vem. Mas nós, irmãos, não estamos em trevas para que esse dia nos apanhe de surpresa. Portanto, vigiemos, cada um de nós. Perseveremos firmes da fé. Deus seja louvado.